Boa tarde. Meu nome é Joyce Xavier, sou coordenadora do jurídico do Grupo Mateus, sou advogada e hoje exerço esse desafio que é gerir o departamento jurídico da empresa. Boa tarde, eu sou Lorene Monteiro, eu sou administradora, gerente da Secretaria do Grupo Mateus e hoje na verdade, não é só um desafio que nós temos de ser mulheres e de ser seres humanos melhores, né? Com essa situação que a gente está vivendo no mundo atual. Mas é isso. Bom, eu me formei em 2011 na Faculdade Federal do Maranhão e logo que eu me formei, eu entrei no escritório de advocacia que prestava serviço para o Mateus. Eu costumo dizer que a minha vida profissional ela é toda voltada para o Mateus, porque eu fiquei quase 6 anos no escritório. E depois que eu saí do escritório, eu entrei para a empresa como empregada, né? Como CLT, porque antes eu era uma prestadora de serviço. A convite da empresa, que já me conhecia, já sabia do meu trabalho. Isso em agosto de 2017. Mas eu costumo dizer que eu sou Mateus desde outubro de 2011, que foi quando eu entrei no escritório e passei a trabalhar de forma indireta e depois direta para a empresa. Bom, Bom, eu estou há 10 anos na empresa, tá? Eu sou administradora, mas eu me formei em administração hospitalar e trabalhei durante muito tempo na área hospitalar. Daí eu precisei me reinventar, porque eu prestava serviço ao governo do estado e na época o governo perdeu o contrato e eu precisei fazer uma especialização em gestão empresarial. Logo veio o convite, na verdade eu coloquei o currículo no Mateus, e não foi nem no Mateus, deixei na universidade, na época quando eu me formei pelo Pitágoras, e logo depois eles me chamaram e eu entrei como analista de qualidade. Depois que eu entrei como analista de qualidade, eu passei uma semana onde tinha uma outra gerência, uma outra administração do grupo. Seu Wilson ainda não estava como presidente da empresa, ele ainda estava em Balsas. Eu não sou muito velha, mas assim, já tenho um bom tempo na empresa. E aí eu entrei como analista de qualidade e com uma semana, o gestor na época, que era um gerente administrativo, ele me convidou para fazer parte e montar a secretaria, o setor secretaria que não existia no grupo. Daí eu passei mais ou menos uns 30 dias fazendo tudo, né? E ele me convidou para eu ficar como gerente, na verdade, como coordenadora, e depois passei como gerente. Eu sou muito feliz no cargo que eu ocupo hoje. Sou uma pessoa que do apoio à nossa diretoria, aos nossos clientes internos, aos nossos clientes externos, aos nossos fornecedores. E depois que eu fiz a especialização em gestão empresarial, eu consegui ver o mundo do varejo diferente. E assim, hoje é a minha paixão. É isso. E eu queria que vocês contassem agora um pouco quais são os maiores desafios de vocês dentro do mercado de trabalho, pensando nesse nosso cenário, em ser mulher, né, no mundo dos negócios que é tão agressivo, né? Bom, no meu caso, o meu maior desafio ao virar gestora foi aprender a ser uma gestora. Eu era uma advogada que fazia defesa, ia para audiências, tinha o contato já com as pessoas do varejo, porque meu cliente era a empresa, então eu sempre tentei não usar ninguém entre a minha pessoa e a operação. Eu sempre tentei estar ligada direto com a operação, porque eu achava que era ali que eu ia aprender como defender, então sempre tive muito contato com a gerência, mas eu não sabia gerir pessoas. Acho até que tem isso um pouco dentro de mim, mas eu não estava preparada para isso, eu não estava formada para isso. Então, foi um grande desafio quando eu entrei aqui, passei a ter uma equipe, que no começo era uma equipe pequena, e aí depois a gente foi acumulando várias outras funções, e com isso eu fui precisando aumentar a equipe. A minha equipe que está aqui sabe dos momentos que a gente teve no começo, foram momentos difíceis, porque eu ainda tive isso, tinha uma antiga gestora que eles gostavam muito, então foi um desafio para mim.
E ser gestora e ser mulher, eu não sou mãe. Eu não sou mãe, mas eu sou filha. E aí eu acho que ser filha também era o que eu tinha de maior dificuldade, coincidir aquela questão da líder dentro da empresa, de tantas responsabilidades, e aí de ser a filha dentro de casa, porque a minha mãe me cobrava atenção. Minha filha, não te vejo mais, eu chegava tarde, eu saía cedo. Então, saber ter equilíbrio nisso, para mim, foi um desafio muito grande. Conseguir equilibrar a minha rotina enquanto líder e a minha rotina enquanto pessoa física. Eu brinco que tem a Joyce pessoa jurídica e a Joyce pessoa física, e equilibrar isso foi um grande desafio para mim. Bom, falar um pouquinho de mulher, eu acho que se nascesse milhões de vezes eu queria ser mulher. A mulher é mais sensível, ela é mais organizada, ela é mais pontual, ela é um ser especial. A gente consegue administrar a casa, administrar o trabalho, o tempo que a gente tem reduzido, e assim, pouco valorizado, né, ainda. Mas a conquista, ela vem devagar, e ela vem no seu tempo certo. E daí, quando a gente se forma, eu como formei em administração, a gente imagina, poxa, vou ser uma administradora, vou fazer tudo, tá tudo nas minhas mãos. Na verdade, a gente vai fazer duas coisas: tratar com pessoas e com processos. E quando a gente trata com pessoas, a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. E quando eu vim para o grupo, a gente jamais pode deixar isso fora, o sentimento fora. A gente trata muito com a emoção, muito. A gente precisa ter esse equilíbrio. E nós mulheres, hoje, nós temos uma conquista muito grande em passar para as pessoas que tempos melhores virão, que condições melhores virão. Isso a gente precisa resgatar e conquistar isso passo a passo. Eu acredito que hoje no grupo tem muitas mulheres, e muitas mulheres na frente, muitas mulheres guerreiras, muitas mulheres inteligentes, pessoas que administram casa, administram família. Eu sou filha, sou mãe, infelizmente Deus me deu um filho e me levou. Mas com isso eu aprendi que a gente precisa ter essa sensibilidade de tratar pessoas, de tratar processos, de ser mulheres guerreiras, e a partir daí a gente vai tirando um aprendizado. Isso é que é importante. A gente aprender com a luta diária. Né? Então, assim, eu sou muito satisfeita, muito feliz com a posição que eu ocupo. Eu preciso ter todos os dias, ter a sensibilidade de saber como tratar cada situação. A gente precisa saber disso, e isso é importante na nossa vida. Isso a gente leva atrás de casa, aprende no trabalho, que a gente, na verdade, passa mais tempo no nosso trabalho do que em casa. A gente vai visitar um pouquinho. Mas, mesmo assim, a gente precisa extrair o melhor e gerar uma satisfação e uma felicidade para a gente. É isso. E puxando um pouco... Puxando um pouco, quando vocês falam de liderança, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente o que de principal vocês precisaram desenvolver para estar no cargo de liderança. Quais foram os skills, o que vocês mais aprenderam estando nesse cargo de liderança hoje? Eu costumo elencar 3 coisas. A primeira coisa que eu precisei desenvolver foi a saber ouvir mais. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa que fala muito, então eu precisei aprender a ouvir. Às vezes a pessoa vinha, me falava alguma coisa e eu, muito ansiosa, muito impaciente, já queria chegar no finalmente, então eu tive que aprender a ouvir um pouco mais. Aprender a controlar mais o meu gênio. Eu era uma pessoa que às vezes eu explodia e aquilo me consumia depois. Era uma coisa que acontecia e eu, não deveria ter feito aquilo. Então foi algo que eu tive que aprender a controlar. E principalmente aprender a delegar. Eu era uma pessoa que tinha a tendência de fazer eu mesma as coisas, só que com o passar do tempo, a quantidade de coisa que a gente tinha para fazer se tornava insustentável.
Então, ou eu ensinava alguém a fazer aquilo e tinha aquela pessoa como parceiro meu, ou eu comprometeria o resultado do meu setor. Então, para mim, o grande aprendizado enquanto líder foi aprender a delegar. Foi o mais difícil, até mesmo pela minha formação, porque como eu estava do outro lado, e aí não tinha ninguém para eu delegar para fazer as minhas defesas, era eu que tinha que fazer. Então, como eu não tinha isso, eu tive que deixar isso um pouco de lado e aprender a compartilhar conhecimento para que as coisas saíssem da forma como deveriam sair. Na verdade, eu precisei lidar muito com o meu medo, né? Quando a gente tem um cargo de liderança, a gente imagina que vai ser sempre do nosso jeito. E o medo é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Aquele medo de fazer qualquer coisa, de tomar alguma decisão, de correr o risco, né? E a partir daí eu precisei administrar isso bem e lidar com as pessoas. Eu acredito que o grande gargalo hoje é você saber ouvir, mas você saber escutar, e você saber aceitar as opiniões das pessoas e, ao mesmo tempo, você compartilhar isso com sua equipe, né? Você precisa que as pessoas, elas também precisam te dar algo que você não está vendo naquele momento. Não é só porque você é líder que você não vai aprender. Todos os dias eu aprendo. Eu tenho uma equipe da limpeza onde eu cobro muito deles, mas eles me dão muito ensinamento. Eles me abrem muito o olho, vamos dizer assim. Então, a partir daí, você precisa ter isso. Você precisa ter essa sensibilidade onde você tirou o medo e enfrentou as dificuldades. A liderança, ela não é só uma questão, uma nomenclatura, ou então só uma posição onde você ocupa. Ela é uma responsabilidade muito grande. E quando você vê isso como responsabilidade, você consegue amenizar essa carga. Porque você consegue distribuir as tarefas, você consegue cobrar com mais leveza, mas você consegue ser enérgica naquele momento que você precisa ser, né? Então, para mim, o desafio maior foi o medo. E o dia a dia, ele nos traz e nos transforma esse medo em grandes conquistas. E não é nada mais prazeroso do que você te dar uma tarefa, onde no final, o seu chefe, o seu presidente, o seu diretor diz assim: poxa, Loreni, você é porreta. Como eles costumam dizer: poxa, você... agora sim, agora vai, agora deu certo, né? Então, isso é uma satisfação muito grande. E ser mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que tem muitos desafios, né? Eu queria que vocês contassem pra gente se em algum momento vocês se sentiram questionadas só pelo fato de ser mulher no mercado de trabalho e como vocês lidaram com isso naquele momento. Eu particularmente não. Eu costumo ser muito o hoje. E aí, se aparece um problema, eu resolvo. Se aparece outro problema, eu resolvo. E aí, acabo que eu não me dou muito tempo para me vitimizar, para ficar pensando, porque será que se eu fosse homem seria diferente? Eu acredito que exista isso no mercado de trabalho. Eu sei que o homem recebe mais do que a mulher em muitas circunstâncias, mas eu não sinto que há esse tipo de pensamento na nossa empresa. E como no meu caso, desde que eu me formei, o Grupo Mateus está na minha vida, eu não tive essa sensação. Porque para mim tinha o problema de hoje, resolvia, aparecia o problema de amanhã, vamos lá, vamos ver, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas graças a Deus, e eu me sinto muito privilegiada por causa disso, eu não sinto essa dificuldade na forma como se desenvolveu a minha jornada de trabalho, entendeu? Apesar de achar que isso acontece sim no mercado, então eu realmente me sinto privilegiada em razão disso. Eu acredito que todo mundo tem o seu espaço, né? E as mulheres mais ainda. Eu nunca tive dificuldade nenhuma em relação a ser mulher, no mercado de trabalho, no Grupo Mateus, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Eu acredito que você precisa ser forte, você precisa dizer o que você está fazendo e você precisa ser, acima de tudo, profissional. Acho que o profissionalismo, as pessoas te respeitam, as pessoas vão lá, e em cima disso você vai gerando uma certa humildade,
uma certa, vamos dizer assim, uma certa leveza em tudo que você faz. Então, eu nunca tive dificuldade nem no mercado de trabalho. Olha, aqui é o meu segundo emprego, vamos dizer assim. Eu trabalhei 10 anos numa outra empresa e só saí porque o governo perdeu o contrato e estou aqui no Grupo Mateus. Então, assim, eu nunca tive dificuldade nenhuma em ocupar o lugar de ser mulher, de desenvolver a minha tarefa. Eu acredito que todas nós que estamos aqui, as mulheres do mundo em si, elas precisam ter essa autoconfiança. Quando você tem essa autoconfiança, você traz isso como pessoa. Porque o conhecimento, todo mundo vai buscar esse conhecimento. Esse conhecimento é o know-how que todo mundo está aqui porque tem um conhecimento. Então, assim, a autoestima é fundamental para que você venha desenvolver, que as pessoas venham te respeitar, para que você venha fazer o seu serviço da forma que você precisa e o lugar que você está ocupando aqui seja algo bem simbólico. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria agradecer e agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver perguntas, por favor. Vai, ele pode ser um de cada vez, por favor. Ninguém? Acho que dá para me escutar daqui, não é? Dá. Pessoal, boa tarde. Quem não me conhece, eu sou o Edgar, trabalho aqui no Fundação. O Matheus também foi direto, a galera. A Joyce e a Lorena também são minhas parceiras de trabalho. E eu queria entender, primeiramente, eu queria agradecer muito pelo evento da Fundação. Na verdade, eu queria reconhecer, queria falar que iniciativas como essa são muito importantes e eu vejo um outro olhar que é uma pena não ter mais mulheres e ter mais homens aqui presentes para a gente ouvir. Porque o dia a dia é tão correria, tanta coisa, tanta demanda, que às vezes, para momentos como esse, a gente não percebe o tamanho e o valor que é por trás desse tipo de conversa, desse tipo de situação, desse tipo de momento da empresa. Bem, a minha pergunta, antes de mais nada, primeiro eu quero admirar e agradecer muito pela parceria de vocês e também pelos ensinamentos, porque por mais que a gente não perceba, a gente está compartilhando muito das falas das duas, mas principalmente quando a Lorena falou, a gente não percebe o quanto a gente aprende no dia a dia, seja com uma conversa, com um e-mail, com uma mensagem, com um áudio. Esse áudio a pessoa me falou muito rápido, eu não devo mandar áudios tão rápido assim. Coisas pequenas que somam um muito maior. Mas eu queria perguntar para as duas, já que o tema aqui, já que o mês é dedicado para lembrar a questão das mulheres, eu estava até comentando com a Carol que não tem nenhum momento no 8 de março, né, aqui presente com a questão do Dia da Mulher. Então, eu proposto ser o mês inteiro, na verdade, o dia todo, o dia do ano. Eu queria saber de vocês, se pelo fato de, na trajetória, vocês, como mulheres, em alguma situação, qual a situação, na verdade, dentro da empresa, ou vocês serem mulheres ou não, mas vocês tiveram um grande desafio. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram? Vocês se lembram agora nessa trajetória e como vocês solucionaram? Pode ser um recente, bem antigo, engraçado. Olha, tu perguntando isso, eu me lembrei de um dia que o seu Wilson virou pra mim e disse assim: Joyce, eu preciso que você vá pra Barcarena. Tá bom, chefe, tudo bem. Que dia? Hoje. Ah, tá. Aí ele chamou, por sinal, chamou a Lorena e disse assim: Lorena, quando é que é o próximo voo? Aí a Lorena disse assim: 7 da noite. Aí era 3 da tarde. Ah, tá bom, chefe, tô indo ali, tá? Tipo, pega a roupa, arruma a mala, sai correndo, chega lá, pega um carro. Barcarena no meio do Pará, tinha que chegar e alugar carro. E eu costumo dizer que aqui a nossa vida não é uma vida monótona. E é tão engraçado, que não é monótona, que é até difícil a gente se programar. Eu brinco que eu não vou mais organizar o meu dia. No dia anterior, eu falei assim: amanhã eu tenho que fazer isso. Porque no dia que eu faço isso, acontece, o mundo, assim, se vira de cabeça para baixo, porque sou eu que atraio as tretas. Então, eu passei a não programar mais. Então, esse foi um dia que eu... não foi o mais difícil dos desafios, mas foi uma coisa que me marcou, porque foi uma coisa, tipo assim, não, daqui a pouco... E era aquela coisa assim: mas o que eu vou fazer lá? Ele disse assim: não, é porque é o seguinte, tem um cartão que não está recebendo na loja, recebe nos concorrentes, a gente quer que receba na loja. Vai lá conversar com o Ministério Público. Tá bom, sim senhor. Para hoje. E é sempre assim.
ele costuma dizer, e é engraçado, é uma frase do seu Wilson muito engraçada, que é: Joyce, nós não podemos contratar pessoas de canela fina. E ele não remete isso a homem ou mulher, não. É o ser humano, ele quer um ser humano tem que ser de canela fina. Aí eu, canela fina, chefe? É para poder bater perna, para andar, para ir para operação. E é isso que ele quer. E aí eu costumo brincar, mas ele tá certo. É uma coisa que eu tenho muito em mente quando eu vou contratar alguém para o meu setor. Porque o jurídico, as pessoas têm muitas vaidades. O jurídico, estudei 5 anos, eu sou advogada, eu tenho OAB. Acho que a gente tem que se valorizar como profissional, independente da formação que a gente tiver. Se é advogado, se é engenheiro, se é administrador, o que for. A gente tem que se valorizar como pessoa, mas a gente também tem que saber aonde a gente está, o que a empresa quer da gente e se despir de determinadas vaidades que não vai fazer a gente crescer como profissional. Muitos me perguntam, mas Joyce, por que tu vai para a inauguração? O que o jurídico faz numa inauguração? E eu muitas vou porque é um momento de muito crescimento. Como é que eu vou defender algo se eu não conheço algo? Como é que eu vou falar como trabalha um repositor se eu não conheço como trabalha um repositor? Então, é nesse momento que a gente tira a nossa vaidade, vai para a operação. É quando você, de certa forma, até mesmo compartilha com os seus colegas de trabalho as suas vivências, as suas dores, seus medos, as suas dificuldades. Então, são tantos casos que a gente podia passar o dia todinho aqui eu contando as minhas tretas. Respondendo a tua pergunta, eu, durante a minha trajetória, já assim, tive que me desfazer de algumas pessoas, né? Porque não estava produzindo, porque não estava atendendo a necessidade da empresa, e a gente sempre dispensa uma pessoa por causa disso. Não tinha acontecido comigo dispensar uma pessoa por justa causa, porque ela tinha pego algo, vamos dizer assim, irrisório, e na verdade a gente tinha que aplicar a situação e corrigir aquela situação. E eu precisei fazer isso aqui no grupo, e para mim foi um desconforto muito grande, não de eu desligar uma pessoa por isso, pela situação, tu entende? Eu nunca tinha me encontrado nessa situação, já era uma pessoa de mais idade do que eu, era uma senhora já, na verdade, e aí eu me senti assim, uma sensação terrível, muito ruim mesmo. Então, acredito que nessa vida toda foi a situação pior, porque eu sabia da necessidade daquela pessoa, porque assim, quando eu tenho uma equipe onde eu costumo conhecer a vida dessas pessoas, eu sou assim, né? Eu costumo saber o que aquela pessoa ocupa na família dela, onde é que ela mora, como é que ela vive. Isso não é marocar, não. Eu acho que isso é fazer parte daquela pessoa, daquela situação. Isso traz, acredito eu, produtividade para a empresa. Porque eu vou saber o que está se passando na vida daquela pessoa. Ela não pode sair da casa dela, deixar o probleminha dela lá de trás da porta e vir trabalhar. Não. Eu tenho que ter essa sensibilidade de entender isso nas pessoas. Então, assim, como eu conhecia, sabia das necessidades, para mim foi uma situação muito delicada mesmo. Mas como o nosso chefe maior me disse uma vez, ele disse assim, Loreni, houve uma situação onde a gente precisava transferir algumas pessoas para o CD, daqui da Coamo, e o departamento não queria. Não vou mencionar que o departamento não queria, porque era muito longe, quer pegar vários ônibus, não tinha transporte e tal, toda uma situação. E eu cheguei lá com meu coração imenso e disse, chefe, seguinte, olha, é muito longe, tá? Acredito que o pessoal não vai gostar. Então, Loreni, muitas vezes as pessoas precisam sair da sua zona de conforto e fazer as coisas acontecerem. Tu vai me dizer que daqui mais um tempo isso aí vai passar e eles vão achar a coisa melhor do mundo. E realmente foi. Então, assim, baseado nisso, eu quero dizer a vocês que, assim, a gente passa por várias situações, várias dificuldades, assim, mas essa, em especial, foi muito difícil, por conhecer, por trabalhar essa situação toda, e foi bem delicada mesmo. Mas, como gestor, como ser humano, como líder, nós precisamos ter um diferencial, né? Recomeçar todos os dias. E é isso que eu faço. Recomeçar todos os dias.
Alguém mais, gente, tem pergunta? Eu tenho mais Certo. mais uma. Eu queria saber, em cada um de vocês, a particularidade que fosse para eleger. A Lourinha até falou um pouco isso da última fala agora. Uma característica da Joyce, uma característica da Loreni, enquanto líderes, por que vocês até hoje estão onde vocês estão, por que vocês deram certo no cargo que vocês estão. Qual é a peça-chave, a característica maior que vocês se destacariam? Acredito que por conta disso que eu consigo desenvolver as demandas. Que pergunta difícil. Ele botou agora para comprar. né? Mas é assim mesmo. Ai, eu não sei. A Lorena já sabe. Eu já. Então Pode? vai Vou passar aqui na... eu não sei não, tem que pensar. Olha só, eu fiz um curso pela Decard e eu cheguei lá para fazer aquele perfil para saber o que tu... Eu cheguei e disse, eu sou isso. Cheguei mesmo, eu já fui ensinar o professor. Eu disse lá, eu disse, eu sou isso. E ele dizia que eu não era, eu dizia, eu sou isso. Tu tá enganado. E foi passando os dias, e eu fui descobrindo que o que a gente acha não é. A gente precisa viver. A gente precisa, todos os dias, saber o que a gente está fazendo. E melhorar isso por dia. Se hoje eu fiz algo que não me agradou muito, amanhã eu preciso fazer isso melhor. Né? Então, baseado nisso, eu queria dizer para vocês que, gente, são tantas situações, mas o que me manteve foi a paciência. Eu acredito que a paciência ela é uma virtude e você consegue... A gente costuma dizer no provérbio popular, a gente tem que engolir um leão todos os dias, matar um jacaré, matar não sei o quê. Não é isso? A gente não costuma dizer isso. Mas, na verdade, são só expressões populares. Mas o sentimento que a gente tem é esse, é de paciência. Você precisa todos os dias ir lá e regar essa tua paciência e respirar milhões de vezes e querer matar uma pessoa, mas você diz, não, isso não. Isso é saber tratar com pessoas. Se você não tiver esse autocontrole, você não vai conseguir tratar. Quanto à equipe, algumas vezes com pessoas que você chega, que você não tem culpa nenhuma, mas chega a situação para ti e você precisa administrar isso, fazer isso diferente. Então, eu acredito que a paciência é uma virtude e é o que mais gera essa situação na minha vida, como gestora e como administradora do meu departamento. Bom, pensei numa coisa. Eu acho que uma grande vantagem minha é saber apaziguar as pessoas. Por que eu digo isso? Eu vivo num setor que foi feito para dirimir conflitos, né? E eu acho que a minha grande vantagem é pegar um pouquinho de cada um, dar um nó e fazer um laço bonito. Quando eu entrei no Mateus, como eu falei, eu vim de um escritório de advocacia e nós tínhamos outro escritório de advocacia. E aí o meu grande medo era como é que eu vou lidar com outro escritório de advocacia? Porque havia uma certa rivalidade entre eles, né? E aí eu pensava assim, ó, Loreni que conhece de muito tempo sabe disso. E eu pensava, gente, como é que eles vão me ver? Como é que eles vão me receber? Será que vai ter... E aí eu resolvi que eu tinha que dar o primeiro passo. Era eu que tinha que mostrar que eu não estava ali para fazer conflitos, mas que eu estava ali para resolver problemas. Então, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi... Fulana, eu não sou uma advogada trabalhista. Eu vim do civil. Eu não sei nada de trabalhista. Me ensina. Eu queria muito sua ajuda. E ela até hoje ela diz assim para mim, Joyce, aqui na empresa, para o nosso setor rodar, a gente precisa que os outros setores nos ajudem. Então, vamos chegar lá. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas como é que tu conseguiu isso? Eu disse, vocês não sabem pedir? Vocês não sabem chegar para as pessoas e pedir da maneira correta? Então, eu acho que esse é o meu grande diferencial. É saber lidar com as pessoas, unir as pessoas em prol da empresa. Porque não é a Joyce que vai crescer ali, não sou eu que vou, nossa, a Joyce. Não, a empresa ganhou. Se a empresa ganhou, eu estou feliz. Eu até brinco que as pessoas falam assim pra mim, Joyce, bota um ar-condicionado nessa tua sala. Eu, pra quê, meu chefe? Deixa esse dinheiro pro meu chefe, gente. Eu nem vou usar esse ar-condicionado, vou gastar esse dinheiro pra quê? Deixa a empresa ganhando. Então, eu acho que esse é o meu grande diferencial.
tentar usar o que cada um tem de bom para, de alguma forma, a empresa sair ganhando no final. Mais alguma pergunta? Se teve algum momento que vocês pensaram assim, esse é meu último dia aqui, eu não quero mais. E se sim, o que foi que fizeram vocês mudarem de ideia? Teve. Ou se teve. A Lorene falou uma situação que foi a situação mais difícil que ela passou, e eu passei por uma situação muito semelhante no meu setor, né? A gente descobriu algo que um funcionário de muita confiança estava fazendo algo de errado, e aí naquele momento o meu trabalho como gestora foi muito questionado, não só pelas lideranças, mas por mim mesma. Será que eu falhei? Será que eu errei? Será que sou eu que devo estar aqui? E naquele momento eu acho que eu fui muito resiliente de acordar e dizer assim, vamos, mais um dia, vamos. Até que a situação foi passando. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo que a gente tem que ter muito em mente. A gente tem que ser resiliente. A gente tem que acordar, tomar banho, respirar e dizer assim, vamos pro que vem. Pode ser que no dia seguinte seja um dia pior? Pode, gente. Infelizmente pode. Mas pode ser que seja um dia melhor. E aí a gente tem que construir os nossos dias, as nossas conquistas. Então, tiveram momentos que eu fraquejei, sim. Tiveram momentos que eu pensei, isso aqui não é pra mim, eu vou me embora. Mas o que mais me fez segurar naquele momento, principalmente com a minha família. Eram momentos que os meus pais, que a minha família precisava de mim, e eu dizia assim, eu não vou sucumbir por causa disso. E eu sou muito grata por ter tido essa força. Porque hoje, se eu tivesse sucumbido lá atrás, eu estaria muito arrependida. Hoje, eu sempre, apesar desses momentos, eu sempre vim muito feliz trabalhar. Sempre foi um sentimento de que eu amo o que eu faço. E aqueles momentos difíceis eram tão ruins, porque aquela coisa assim, poxa, eu amo tanto o que eu faço, porque não tá legal hoje. Mas passa. Graças a Deus passa. Na verdade, a gente pensa todo dia, né? Meu Deus, eu já tinha o último dia aqui. Com tudo que vem acontecendo, esse é o último dia. Deus vai me matar. Mas na verdade a gente tem que usar o humor para a gente tentar sobreviver nas dificuldades, né? E faz parte da vida essas situações. Eu costumo dizer que Caleb é um assistente, eu falo muito no nome dele, porque todas as vezes que ele me liga, ele me diz isso. Eu falo muito com ele, ele é o assistente do Valdeci, o nosso supervisor de lojas, né? Eu estou tendo muito contato com eles, e aí ele me disse uma coisa assim, ele começou, no dia da inauguração ele me liga 8, 9 horas da noite, eu estou precisando levar mais não sei quantas pessoas, e aqui não tem hotel, não tem não sei o quê. Eu digo, eita, meu Deus, tem que ter emoção, porque se não tiver emoção, né, o coração vem na boca e você fica nessa situação. Mas, com tudo isso, gera um aprendizado. Respondendo a pergunta dela, gera um aprendizado, gera conhecimento, gera segurança. Isso gera uma segurança, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do nosso diretor, do nosso presidente, do nosso superintendente, o que ele vai imaginar. A minha intenção foi fazer o melhor, mas eu pequei, né? Eu deixei a desejar. Mas isso não entra como entendimento para ele. Gera um monte de dúvida. Então, gera para nós um sentimento de dizer, meu Deus, eu vou sair hoje é meu último dia, né? Mas faz parte da vida e essas situações, elas precisam acontecer para ela dar uma sacudida na gente e dizer assim, que tem que melhorar a cada dia. Isso que tu errou hoje, tu não pode mais errar. Isso gera um aprendizado, gera amadurecimento na nossa vida e isso se transforma em um profissional que só a gente sabe que nós somos, certo? Mais alguma? Eu queria saber em relação ao relacionamento de vocês com a equipe de vocês. Mesmo de trabalho. Olha, quando eu cheguei, foi meu grande desafio, meu relacionamento com a equipe. Tanto que, quando eu entrei na Dale, foi justamente esse o meu rol. O meu objetivo era melhorar o meu relacionamento com a equipe. Hoje, eu entendo que é muito bom. Hoje eu acho que eu consegui plantar ali uma florzinha no coração de cada um e a gente ter um relacionamento muito saudável.
Mas não, no começo, não. No começo foi difícil. Muito. Já saí, já cheguei chorando em casa, dizer assim, eu vou largar isso aqui. Eles que se explodam, não querem me valorizar, problema. Mas hoje eu consigo ver que também que ninguém tava errado. Não vou dizer que ninguém estava certo, eu vou dizer que ninguém estava errado. Eu precisava melhorar, a equipe precisava melhorar, com os desafios, com as coisas que a gente vive, como a Lorena estava dizendo, a gente cresce muito, muito. Eu também costumo dizer o seguinte, às vezes a gente acha que a gente pode fazer X, e aí o seu urso vem e diz assim, não, tu pode X mais 20. Aí tu para e diz assim, esse velho tá doido, não pode não. Mas aí ele te dá aquele desafio e fala assim, mas eu vou fazer, para mostrar para ele que ele tá ficando doido. E aí você consegue X mais 30. E aí ele ainda vai na tua cara e diz assim, não te disse? e é engraçado, isso é verdade. Ele sempre acha que a gente pode mais, a gente sempre acha que não, mas a gente consegue. Isso eu aprendo muito com ele enquanto líder. É sempre esperar mais ainda das pessoas, porque no final das contas elas conseguem. E a gente pessoa, consegue e a gente tem que esperar isso dos nossos colaboradores também. Olha só, nós estamos aqui como profissionais, né? E como profissionais nós temos que tratar a nossa equipe da mesma forma. Só que a nossa empresa ela tem uma diferença. Eu trabalhei em outra empresa que eu não sabia nem quem era o dono, né? Eu não sabia quem era o dono, quem era o diretor, eu só tinha um gerente e aquilo era muito mecânico. Eu estava ali para cumprir uma tabela, dar um resultado, fazer o meu trabalho e ponto. Aqui eu não tenho só isso. Aqui eu tenho, além do profissional, eu tenho sentimental. Eu costumo dizer isso e as minhas conversas assim aleatórias, quando eu converso com algumas pessoas, eu costumo dizer que a gente não trabalha, a gente não traz para cá só profissionais, a gente traz o sentimental. Porque assim, contar só uma história para vocês e respondendo a tua pergunta, essa semana, esses 2 dias está essa situação toda de Covid, de doença, de vírus. E a minha mãe tem 83 anos e mora no interior, e se ela vem de manhã, de tarde ela quer voltar, né? E aí ela começou, minha filha, eu estou sentindo uma febrezinha, assim, uma dor no corpo e tal. E eu desesperei, se vou buscar minha mãe. Cheguei lá no chefe, é o seguinte, eu não venho trabalhar, isso foi agora nesse final de semana. Eu não venho trabalhar, eu vou buscar minha mãe que está assim, assim, assim. Pode nem ser essa doença, mas eu fico logo apavorada. Eu disse, não, vai, se você precisar de mim, você só me ligar. Isso não paga, nada paga. Nada paga isso. Essa reciprocidade, essa atenção que você tem do seu chefe. E isso você transforma para você. Eu não estou para agradar a minha equipe, colocar, dizer que ela é melhor, eles estão para gostar, mas eles estão para me respeitar. E em cima disso eu trabalho a minha sensibilidade de ser humano, eu faço o que eu posso, entendeu? Eu libero algumas situações, eu abro mão de algumas coisas. E isso faz parte de que a empatia gera bem aí nessa situação. Então, contando essa história para vocês, a minha equipe eu trato dessa forma. Se você for fazer uma pesquisa de um clima organizacional dentro da minha equipe, você vai encontrar, porque nem Cristo, né? Você vai encontrar aquela ali é a peste. Mas você vai ver que a maioria é o que conta. A maioria está ali. Quando você quer, quando você pode, quando você precisa, quando a empresa necessita. E não está por estar. Está porque gosta, está porque está, realmente precisa naquela situação, está porque quer desenvolver o papel e sente algo. Não é aquela coisa mecânica, sente algo mesmo. Então, assim, em relação a isso, eu acredito que eu não tenho grandes problemas. Eu confio nisso, eu não tenho grandes problemas. Eu quero primeiro parabenizar as duas pela posição que ocupam. Nos treinamentos, eu costumo dizer para o pessoal que está chegando para ser líder que eles conseguiram ser vistos em meio a muita gente, né? Eu disse, olha, vocês são privilegiados porque alguém olhou vocês. Vocês conseguiram chegar aqui. E eu tenho certeza que no lugar de vocês duas foi a mesma coisa. Sim. Eu já estou com a Joyce desde o início, então eu sei que foi exatamente assim, que poderia muita gente ter sido vista naquele momento, mas enxergaram ela, né? E no começo, realmente nada foi fácil, tudo foi muito difícil,
você precisa das pessoas e as pessoas precisam de você também. É igual, é recíproco. Então a gente acompanhou isso tudo de perto e ela é incrível e ela é brilhante. Não é só porque a gente está aqui todo mundo na frente dela, não. É porque a gente sabe exatamente o que está dizendo. E às vezes a gente passa por uma dificuldade que a gente para e pensa, se fosse outro setor eu ainda estava empregada? Será que se fosse outro setor a gente já tinha emprego? Porque ela vai além de ser líder. Ela vem e fala assim, eu estou te chamando como uma amiga, Salomé. Eu estou te chamando como uma amiga, Grace. E não é fácil você escutar um líder falando isso. Eu estou te chamando porque eu sou tua amiga, não é porque eu sou tua chefe, não. Porque o que está passando na sua vida não tem nada a ver com a empresa. Então ela para e a cabeça dela é assim o dia inteiro, mas tem um momento no dia que ela para e diz, vem aqui, Thaís, eu preciso conversar contigo. E fala aquilo que está precisando ser dito. Então eu acho que é de um todo, assim, o mesmo sentimento de alegria por ter ela como nossa chefe, de saber a capacidade que ela tem, principalmente por ser mulher, por ter essa força gigante que a gente não sabe de onde ela tira, que do nada ela chega, vocês podem, vocês conseguem, vocês vão lá, vocês vão fazer, e a gente fica assim, ó, olhando, e de repente tudo aconteceu, tudo se fez e a gente realmente conseguiu chegar no objetivo que se precisava. Então, eu acredito que a Lorine deve ter uma história muito bonita também, mas o laço de afeto e de carinho que a gente tem com a Joyce, eu acho que é impagável, incontestável. E a minha mãe disse, eu não sei por que tu gosta tanto desse Matheus. Eu disse, talvez é pela equipe que eu tenho, porque se fosse uma outra, a gente não ia ter tanto motivo para sorrir e para querer estar lá dentro. E o meu carinho se estende à equipe inteira, assim, foi uma construção que ela conseguiu e ela nunca deixou a gente se levantar tanto um contra o outro. Ela escuta e ela fica calada. E depois a gente sente que ela arrumou de algum lado. Mas ela não chegou e falou assim, tá bom, Salomé, tu tem toda a razão. Tá bom, Liana, tu tem toda a razão. Mas ela chegou e conversou com alguém que de repente parou, apaziguou e tudo ficou no lugar. Então eu gostaria muito de saber de vocês qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram enquanto mulher e a maior facilidade que vocês tiveram por ser mulher. Porque enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando de mim. Gente, eu tive muita dificuldade disso porque eu era mulher. Mas isso aqui eu tive tanta facilidade porque eu era mulher. E eu queria saber de vocês, em que momento vocês passaram por isso? Olha, isso aqui eu consegui mais fácil porque eu sou mulher, tenho certeza. Ou então, não, isso aqui se eu fosse um homem eu já tinha conseguido. Já tinha ganho respeito e já tinha levado para frente. Eu acho que uma grande dificuldade que eu tive na empresa, e por ser mulher, por ser uma mulher advogada, era que as pessoas me vissem não como uma pessoa de salto alto, uma pessoa que não conseguiria colocar a mão na massa, entendeu? Eu até acho que depois que eles passaram a me ver como essa pessoa que não tinha vaidades, que ia mesmo fazer, foi que eu passei a ganhar mais respeito de determinadas, até mesmo da nossa presidência, da nossa vice-presidência. Eu lembro uma vez que o seu Wilson foi brigar comigo, Joyce fulano disse que lhe ligou e você não atendeu. E aí o Jesuíno virou para ele e disse assim, meu chefe, eu vou defender ela. Ela estava operando caixa nessa hora. Não tinha ninguém para tirar os 15 minutos das operadoras de caixa, ela estava lá, ó. Teve uma hora que eu virei, quem é que vai tirar meus 15 minutos, gente? Passei 3, 4 horas operando caixa, me perguntaram. Tu sabe operar caixa? Eu não sei, não. Mas me ensinei, menina, que eu vou fazer esse negócio. E aí, eu acho que talvez se eu não fosse mulher, eles não me olhariam com tantas desconfianças de achar que eu não ia botar ali a mão na massa. Eu acho que isso é algo que dificultou. Apesar de hoje eu não ter mais esse impasse, assim, eu acho que isso foi muito bem resolvido. Agora, a facilidade, eu acho que pelo meu próprio jeito, eu acho que não só por ser mulher, mas isso que eu já tinha até falado um pouco, dessa minha forma de tentar trazer apaziguamento para todos. Eu acho que esse meu jeito faz com que às vezes as pessoas baixem um pouco o muro que existe entre eu e elas e acabem revelando coisas que, de alguma forma, aquilo poderia me ajudar no meu trabalho.
E eu acho que ser mulher tem uma vantagem também. A gente consegue se reinventar mais do que os homens. Eu estou hoje aqui de salto, arrumada, maquiada, mas pode ser que amanhã eu esteja de tênis, de calça jeans, lá no meio da loja. Então, isso para mim também tem as suas vantagens. Vai ter um momento que a empresa vai precisar da Joyce advogada. A Joyce, que eu brinco que é a Joyce fantasiada de advogada. É a Joyce séria, a Joyce que vai estar lá representando. Então, você se veste, você se arruma para que as pessoas te olhem e falem assim, nossa, é a advogada da empresa. Recente eu tive uma experiência dessa. Eu fui num cartório, marquei um horário com a dona do cartório, porque a gente estava tendo muita dificuldade no registro de um imóvel, e a primeira coisa que ela me perguntou foi, você é advogada? Eu disse, sou a advogada da empresa. Ela, tudo bem. Aí os meninos brincaram que ela só olhava pra minha cara, porque eu era a dita advogada. Mas eu acho que também não é só por isso, é pela postura, e a gente tem que se portar ali em determinados momentos. Eu sou muito brincalhona. E eu tento, às vezes, eu tenho que me conter, às vezes, nas coisas que eu falo, nas brincadeiras que eu faço. Então, no meu dia a dia, eu tento me reinventar. Eu, na verdade, tive várias dificuldades. Na verdade, eu tenho todos os dias, né? Mas a maior dificuldade de minha vida como mulher foi a perda do meu filho, onde fugia tudo da minha mão, né? Mas as dificuldades do trabalho como mulher foram muitas, mas eu tenho uma assim, muito engraçada. Eu cheguei na empresa bem recente e o serviço disse, Lorena, eu preciso que tu mande isso aqui para um amigo meu. Só que esse amigo dele tinha 2 amigos com o mesmo nome, só mudava o último sobrenome. E eu toda empolgada disse para ele assim, pode deixar comigo, eu vou resolver, fique tranquilo. E eu fui lá e mandei pro errado. E o errado recebeu e agradeceu ele. Disse, ligou, muito obrigada e tal. Ele, meu Deus, ele me mandou para essa pessoa. Me chamou lá na sala, eu estou empolgada. Porém, você mandou um negócio, eu disse, já está entregue. Aí ele disse assim, pois você entregou errado. Gente, o mundo desabou ali para mim. Meu Deus do céu. Agora eu imaginei, voltando ao assunto anterior, estou despedida hoje, né? Aí eu disse sim, mas na mesma hora eu disse assim, chefe, me desculpa, eu não sabia e eu mandei porque eu achava que estava certo. Ele disse assim, vamos compartilhar a culpa. Eu não lhe falei, você não sabia. Né? Então, assim, essa foi uma dificuldade muito grande. Mas eu não me sinto hoje, em nenhum momento, se eu fosse homem, me tratava diferente. Na minha cabeça, eu acredito que o homem ele tem mais força, mais coragem em determinadas situações. Mas a mulher, ela está ali do lado. Ela não perde nada. Né? Então, eu vejo por esse lado, bem aí. Se for para pegar força, eu vou dizer, sinto muito. Ele vai me achar que é a mulher mais fraca do mundo. Mas, se for para outra coisa, eu vou estar ali do lado dele. E eu acredito que eu ajudo muito. Vou ser parceira pro resto da vida. Então, é isso. Né? A gente precisa acreditar e eu dizer a Joyce que eu tenho contato com todos da empresa, acho que conheço, só quem entrou na empresa agora de segunda-feira, hoje é terça? Hoje é segunda. Hoje é segunda, né? Entrou hoje. Só que entrou hoje. Mas eu conheço a maioria das pessoas da empresa e eu tenho um bom relacionamento. Não vou dizer que eu tenho com todos, melhores, mas assim, eu tenho um relacionamento muito bom e eu me preocupo muito com isso. Eu acredito que isso faz a grande diferença na vida das pessoas. Ok? Obrigada.